Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta terça-feira, dia 17 de abril, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35. Quando peregrinava pelo deserto, o povo de Deus enfrentou muitas dificuldades. Falta de água, falta de comida, insegurança, descrença. E Deus sempre paciente, presente, providente. Depois de uma grave crise de alimento, Deus mandou o maná. Pela manhã, eles colhiam uns floquinhos que caíam na madrugada como se fosse neve. Era um alimento forte, sustentando o povo na marcha durante o dia. Um pão que vinha do céu, das mãos providentes do Senhor Deus. Jesus utilizou essa experiência do povo peregrino no deserto, no seu difícil caminho para a terra prometida, para fazer-se entender sobre o alimento que ele daria. O maná foi dado por Deus por meio de Moisés. Isso foi já uma preparação para o verdadeiro pão que seria dado depois. No tempo certo, Deus nos deu o verdadeiro pão do céu. O pão descido do céu é o próprio Jesus, e com a sua palavra, o seu amor e a sua vida nos alimenta e nos sustenta na travessia desta vida. Essa explicação que Jesus está dando no capítulo 6 do Evangelho de São João está sendo dada ao povo que participou da multiplicação dos pães. Jesus alimentou aquele povo como Deus alimentou os israelitas com o maná no tempo antigo. E Jesus o alimentou de duas formas. A primeira foi a palavra de Deus que ele anunciou. A segunda, o pão de cevada e os peixes com que ele saciou a sua fome. Isso nos outros 3 evangelhos aparece de maneira mais clara. Ele ensina o povo e o alimenta com o pão. Na missa, a ceia do Senhor, são postas as 2 mesas, a da palavra e a da Eucaristia. Jesus se dá como alimento nas 2 mesas. Ele é o Verbo, a palavra. Ele é o pão descido do céu. Como ensinou o Concílio Vaticano II em sua Constituição Sacrosanctum Concilium, estão tão intimamente ligadas entre si as 2 partes de que se compõe de algum modo a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que formam um só ato de culto. Diz o mesmo texto conciliar: o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. No Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a pedir ao Pai o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, que é, em primeiro lugar, o pão da sobrevivência, não deixa de ser também o pão da palavra e o pão da Eucaristia de que precisamos para a nossa caminhada nesta vida. Vamos guardar a mensagem. No deserto, Deus alimentou o seu povo em marcha com o maná. O maná é uma imagem do que é a Eucaristia. No caminho da vida, agora o Senhor nos alimenta com o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus. Na Santa Missa, refeição do povo em caminho, somos alimentados nas 2 mesas, a da palavra e a da Eucaristia. No Pai Nosso pedimos o pão de cada dia, o da sobrevivência, o da palavra, o da Eucaristia. Senhor,
dá-nos sempre deste pão. Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Deus mandou o maná para alimentar o povo que estava atravessando o deserto, esfomeado e já sem forças. Foi uma linda experiência. Toda manhã recolhiam aquela bênção que caía do céu. Foi o tempo da antiga aliança. Agora, nesse novo tempo, o Pai nos enviou seu Filho amado, tu, Senhor Jesus. Tu és o pão verdadeiro descido do céu, o pão que de verdade nos sustenta na caminhada desta vida. Como o povo daquela reunião, te pedimos, Senhor, dá-nos sempre deste pão. O pão palavra de Deus que tu nos anuncias. O pão amor misericordioso com que nos abraças. O pão da vida, tu mesmo que te dás em alimento na Santa Eucaristia. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amém. Por favor, incline a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.